O despertador tocou às 4:30 da manhã, cortando o silêncio pesado daquele apartamento minúsculo na periferia. Marina abriu os olhos devagar, o corpo ainda dolorido da jornada dupla do dia anterior. Ao lado, na cama estreita de solteiro que dividia com o filho, Pedro dormia profundamente, o rostinho angelical iluminado pela luz fraca que entrava pela janela sem cortina. Ela passou a mão nos cabelos escuros do menino com ternura, aquele único gesto de paz antes de começar mais um dia de guerra. Na sala, Fábio roncava no sofá, cercado por garrafas vazias de cachaça. O cheiro azedo de álcool impregnava o ambiente. Marina olhou para aquele homem que um dia prometeu cuidar dela e sentiu apenas um vazio profundo no peito. Onde estava o rapaz sorridente que conheceu aos 18 anos? Onde estava o pai que chorou de emoção ao segurar Pedro nos braços pela primeira vez? Tudo isso havia se perdido em algum lugar entre as demissões, as frustrações e o fundo das garrafas. Ela se levantou em silêncio, pisando com cuidado para não acordá-lo. Qualquer barulho poderia desencadear uma tempestade de gritos e humilhações. Na cozinha minúscula, preparou um café fraco e mastigou um pão amanhecido, engolindo junto a angústia que já se tornara parte dela. Olhou o relógio, 5:15. Dona Célia, sua mãe, chegaria às 6 para cuidar de Pedro enquanto ela trabalhava. Marina agradecia todos os dias por ter aquela mulher guerreira ao seu lado, mesmo que Fábio a tratasse com desprezo sempre que podia. Às 5:40, Marina entrou no banho gelado. A resistência do chuveiro estava queimada há meses e Fábio gastara o dinheiro do concerto em bebida. Vestiu o uniforme surrado de faxineira, aquele conjunto azul marinho que já lavara tantas vezes que as cores estavam desbotadas. Calçou os tênis gastos, amarrou os cabelos compridos num rabo de cavalo apertado e olhou seu reflexo no espelho rachado do banheiro. Aos 28 anos, Marina parecia ter 40. As olheiras profundas denunciavam as noites mal dormidas. Os lábios rachados mostravam a desidratação constante de quem esquece de beber água porque está sempre correndo. Mas eram os olhos que mais a entristeciam. Aqueles olhos que um dia brilharam com sonhos, agora apenas refletiam cansaço e resignação. Mais um dia, sussurrou para si mesma, tentando encontrar forças. Por ele, eu aguento mais um dia. Às 5:55, a campainha tocou. Era Dona Célia, pontual como sempre, com sua sacola de crochê cheia de guloseimas para o neto. Marina abriu a porta e foi recebida com um abraço apertado da mãe. "Como você tá, minha filha?" perguntou Dona Célia, examinando o rosto da filha com preocupação. "Tô bem, mãe. O Pedro tá dormindo ainda, tem comida na geladeira pro almoço dele. Eu volto às 3. Pode ir tranquila, vou cuidar do meu netinho com todo o carinho do mundo." Marina beijou a testa da mãe, pegou sua bolsa velha e saiu, descendo as escadas do prédio de 3 andares sem elevador. Lá fora, a madrugada ainda estava escura e fria. Ela caminhou rápido até o ponto de ônibus, onde já esperavam outras mulheres com a mesma cara de cansaço, a mesma batalha diária pela sobrevivência. O trajeto até a região nobre da cidade levava 1h30 de ônibus lotado. Marina ia em pé, espremida entre outros trabalhadores, segurando firme na alça enquanto o veículo sacudia nas ruas esburacadas. Fechou os olhos e tentou não pensar em nada, apenas sobreviver àquele momento, como fazia com cada momento de sua vida. Quando finalmente desceu na Avenida Paulista, o sol começava a nascer entre os arranha-céus imponentes. Marina olhou para cima, para aqueles prédios de vidro espelhado que pareciam tocar o céu, e sentiu-se minúscula. Ali dentro, em salas refrigeradas e escritórios luxuosos, pessoas comandavam empresas, fechavam negócios milionários, viviam em um mundo completamente diferente do dela. Marina era apenas mais uma formiguinha invisível que entrava pelas portas de serviço para garantir que aquele mundo continuasse funcionando perfeitamente. O edifício Alvarez Tower tinha 40 andares de puro luxo e modernidade. Marina entrou pela entrada de serviço nos fundos, cumprimentou o segurança que já a conhecia e desceu para o vestiário no subsolo. Lá, guardou suas coisas no armário enferrujado, vestiu o avental por cima do uniforme e pegou seu carrinho de limpeza. Eram 6h45. Seu turno começava às 7 em ponto.
Bom dia, Marina, cumprimentou Joana, outra faxineira que trabalhava no mesmo andar. Bom dia, Jo. Como foi o fim de semana? Ah, cansativo. E o seu? Marina forçou um sorriso. Normal. Normal significava limpar a casa toda, enquanto Fábio gritava que ela não prestava para nada. Normal significava preparar comida com o pouco que tinha, enquanto ouvia que estava gorda e feia. Normal significava dormir no sofá porque ele estava bêbado demais na cama. Mas isso ninguém precisava saber. As duas subiram no elevador de serviço até o 35º andar, onde ficavam os escritórios executivos da Álvares Incorporadora. Enquanto o elevador subia, Marina sentia o estômago apertar de nervosismo. Aquele andar era território sagrado, onde trabalhavam os diretores e o próprio dono da empresa, Rodrigo Álvares. Um homem que ela via de longe às vezes, sempre de terno impecável, sempre sério, sempre cercado de pessoas importantes. Ouviu a fofoca? Sussurrou Joana enquanto o elevador subia. Dizem que o Dr. Álvares demitiu 3 pessoas semana passada só porque erraram um relatório. Marina engoliu seco. 3 de uma vez? É, ele não perdoa erro. É duro na queda. Minha prima trabalha no RH e disse que ele nem olha na cara das pessoas, só dispensa. O elevador parou com um dingue suave. As portas se abriram para um corredor amplo com piso de mármore brilhante, paredes revestidas em madeira nobre e quadros caros. Marina empurrou seu carrinho para fora, sentindo-se completamente deslocada naquele ambiente de tanto luxo. Bom trabalho, Mari. Eu vou para o 34º hoje, disse Joana, apertando o botão do elevador. Valeu, Jo, bom trabalho para você também. As portas se fecharam e Marina ficou sozinha no corredor silencioso. Eram 7 da manhã e os executivos só começavam a chegar depois das 8. Ela tinha 1 hora para limpar tudo antes que o movimento começasse. Começou pela copa, limpando as bancadas de granito, lavando as xícaras de porcelana que custavam mais que seu salário mensal, organizando os pacotes de café importado que ela nunca provaria. Seu telefone vibrou no bolso do avental. Marina secou as mãos e olhou a tela. Era uma mensagem de Fábio. Cadê o dinheiro que eu pedi? Você acha que eu sou trouxa? Quando você voltar, a gente vai ter uma conversa séria. As mãos de Marina tremeram. Ela sabia o que conversa séria significava. Significava gritos, humilhações, talvez objetos arremessados. Engoliu o nó na garganta e guardou o celular sem responder. Quanto mais ela ignorasse, pior ficaria. Mas ela não tinha forças para lidar com aquilo agora. Precisava trabalhar, precisava daquele salário, precisava sobreviver. Continuou a limpeza, passando pelos corredores com o carrinho, esvaziando lixeiras, aspirando carpetes, limpando vidraças. O trabalho era mecânico, repetitivo, mas ao menos lhe dava alguns momentos de paz. Ali ninguém gritava com ela. Ali ela era invisível e às vezes ser invisível era um alívio. Às 8h15, os elevadores começaram a trazer os funcionários. Homens de terno, mulheres de salto alto, todos com suas pastas de couro e seus celulares de última geração. Passavam por Marina como se ela fosse parte da mobília, sem um bom dia, sem um olhar. Ela estava acostumada. Fazia parte de ser faxineira em um lugar assim. Continuou trabalhando até às 10 da manhã, quando parou para um lanche rápido no vestiário. Comeu o pão que trouxe de casa e tomou água da torneira. Checou o celular. 5 mensagens de Fábio, cada uma mais agressiva que a anterior. Você tá me ignorando, sua desgraçada? Espera só quando você chegar aqui. Vou te mostrar quem manda nessa casa. Lágrimas arderam nos olhos de Marina, mas ela as segurou. Não podia chorar ali. Não podia demonstrar fraqueza. Respirou fundo, lavou o rosto e voltou ao trabalho. Faltavam 5 horas para acabar o turno. 5 horas até ter que voltar para casa e enfrentar o inferno que a esperava. O dia seguiu lentamente. Marina limpou banheiros, organizou salas de reunião, lustrou metais. Às 2 da tarde estava quase terminando quando seu celular tocou. Era sua mãe. Atendeu rapidamente, preocupada. Mãe? Aconteceu alguma coisa com o Pedro? Marina. A voz de Dona Célia estava trêmula, assustada. O Fábio chegou aqui bêbado e me trancou para fora. Ele pegou a chave e trancou a porta. Eu tô aqui na rua, não consigo entrar. O Pedro tá lá dentro com ele sozinho. O mundo de Marina desabou. O quê?
Ela quase gritou, segurando o telefone com força. Ele fez o quê? Eu tô desesperada, minha filha. Não sei o que fazer. Ele tá dizendo que só vai abrir quando você chegar. Marina olhou o relógio com desespero. Faltava 1 hora para terminar o turno. Se ela saísse agora, seria demitida. Mas seu filho estava sozinho com um homem bêbado e imprevisível. Mãe, fica perto do portão. Qualquer coisa chama a polícia. Eu vou tentar sair mais cedo, mas... Sua voz falhou. Mãe, eu não posso perder esse emprego. É tudo que a gente tem. Eu sei, minha filha, eu sei. Mas o Pedro, ele não vai machucar o Pedro. Ele não faria isso. Marina disse aquilo mais para se convencer do que porque acreditava. A verdade é que não sabia mais do que Fábio era capaz. Desligou o telefone com as mãos tremendo tanto que quase derrubou o aparelho. O que fazer? O que fazer? Se saísse, perderia o emprego e não conseguiria pagar aluguel, comida, nada. Mas se ficasse, estaria abandonando o filho à própria sorte. Foi então que uma terceira opção terrível se formou em sua mente. Uma opção que poderia custar seu emprego de qualquer forma, mas que ao menos permitiria que ficasse de olho no filho. Pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para a mãe novamente. Mãe, pede para o tio Marcos ir lá. Pede para ele forçar a porta, pegar o Pedro e trazer aqui para mim. Aqui, no seu trabalho? É, ele vai ficar comigo até eu terminar o turno. Eu vou dar um jeito. Mas Marina, você não pode levar criança para o serviço. Você vai ser demitida. E o que você quer que eu faça, mãe? A voz de Marina saiu mais alta que pretendia, cheia de desespero. Deixar meu filho de 4 anos sozinho com um bêbado? Ele fez isso de propósito. Ele sabia que eu não ia poder voltar para casa. Fez isso para me ferrar. Do outro lado da linha, Dona Célia chorava baixinho. Tá bom, minha filha. Tá bom. Eu vou ligar pro Marcos agora mesmo. Deus vai cuidar de vocês. Marina desligou e encostou na parede do corredor, sentindo as pernas bambas. Olhou para o carrinho de limpeza, para aquele corredor luxuoso, para tudo que representava sua sobrevivência. Em algumas horas, provavelmente perderia tudo aquilo, mas não tinha escolha. Nunca teve. 40 minutos depois, seu celular tocou novamente. Era o tio Marcos. Marina, consegui pegar o garoto. O Fábio estava largado no sofá, nem viu a gente arrombar a porta. Tua mãe tá vindo junto comigo, a gente vai te levar o Pedro aí. Onde é que você tá mesmo? Marina deu o endereço com a voz embargada, agradecendo ao tio repetidas vezes. Quando desligou, caiu sentada no chão do corredor vazio, abraçando os joelhos e finalmente deixando as lágrimas caírem. Chorou baixinho, com soluços silenciosos, por toda a raiva, humilhação e desespero acumulados. Chorou pela vida que poderia ter tido e pela realidade que enfrentava todos os dias. Mas não podia ficar ali. Levantou-se, secou as lágrimas com as costas da mão, lavou o rosto no banheiro mais próximo e voltou ao trabalho. Porque era isso que fazia. Continuava sempre. Não importava quanto doesse. 1 hora depois, às 3h20 da tarde, a recepcionista do andar ligou para o ramal da Copa onde Marina estava. Marina, tem um senhor e uma senhora aqui embaixo com uma criança. Dizem que é seu filho. O que eu faço? Marina sentiu o estômago revirar. Eu desço já. Obrigada. Desceu no elevador de serviço com o coração disparado. No saguão da entrada de funcionários, encontrou Dona Célia segurando Pedro pela mão. O menino, com seus olhos grandes e assustados, correu para ela assim que a viu. Mamãe! Marina o pegou nos braços, apertando-o com força contra o peito. Meu amor, tá tudo bem? Mamãe tá aqui. O papai estava dormindo e o vovô Marcos abriu a porta com força, disse Pedro com a voz fininha. Eu fiquei com medo. Eu sei, meu filho. Mas agora você tá com a mamãe, tá bem? Ela olhou para a mãe e para o tio com gratidão. Obrigada. Muito obrigada mesmo. O que você vai fazer agora? Perguntou Dona Célia, preocupada. Marina respirou fundo, segurando o filho com firmeza. Eu vou subir com ele. Vou explicar para o meu supervisor. Se me demitirem, fazer o quê? Não posso deixar ele sozinho. Quer que eu fique? Não, mãe. A senhora já fez muito. Vai para casa, descansa. Eu me viro. Dona Célia abraçou a filha e o neto uma última vez antes de ir embora, os olhos cheios de lágrimas e o coração partido por ver a filha naquela situação.
Marina, com Pedro no colo e a alma despedaçada, voltou para o elevador de serviço. Quando as portas se abriram no 35º andar, Marina encontrou Joana saindo de uma sala. "Marina, o que o menino está fazendo aqui?" "Problema em casa", respondeu Marina com a voz trêmula. "Eu preciso falar com o supervisor. Você sabe onde ele está?" "Tá na sala dele, mas Marina, você não pode ter criança aqui. Sabe as regras?" "Eu sei, Joe. Eu sei." Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Marina. "Mas eu não tinha escolha. Meu marido fez uma loucura e eu não tinha escolha." Joana olhou para Pedro, que se agarrava ao pescoço da mãe com medo, e seu coração amoleceu. "Deixa ele aqui comigo por uns minutos. Vai lá falar com o seu Carlos. Eu fico de olho." Marina hesitou, mas Pedro começou a chorar. "Não, mamãe, eu quero ficar com você." "Tá bom, meu amor. Você fica comigo." Com o filho no colo e o coração na boca, Marina caminhou pelo corredor até a sala do supervisor. Bateu na porta com mão trêmula. "Entre." Ela abriu a porta devagar e entrou, abaixando a cabeça. "Seu Carlos, eu preciso falar com o senhor. Aconteceu uma emergência e eu tive que trazer meu filho para o trabalho. Eu sei que é contra as regras, mas..." "Marina." A voz do supervisor era firme, desapontada. "Você sabe muito bem que não pode ter criança aqui. Isso é inadmissível. Eu vou ter que reportar para a gerência." "Eu sei, seu Carlos, eu sei. Mas por favor, me deixa ficar só hoje. Meu marido fez uma loucura, trancou minha mãe para fora de casa. Meu filho ficou sozinho com ele bêbado. Eu não tinha como deixar ele em outro lugar. Amanhã eu resolvo, eu prometo. Mas hoje, Marina, eu sinto muito, mas as regras são claras. Eu vou ter que te mandar embora." O chão desapareceu debaixo dos pés de Marina. Ela sentiu as pernas bambas. A visão ficou embaçada. Tudo pelo qual trabalhara, tudo que sustentava sua família, acabando ali naquele instante. "Por favor", ela sussurrou, a voz quebrando. "Por favor, eu imploro. Eu preciso desse emprego. Eu sou tudo que meu filho tem. Se eu perder isso, a gente não tem como pagar aluguel, comida, nada. Por favor." O supervisor desviou o olhar, claramente desconfortável, mas inflexível. "Sinto muito, Marina, mas não há o que..." A porta se abriu de repente, interrompendo a conversa. Ambos se viraram, e Marina sentiu seu coração parar quando viu quem entrava. Era Rodrigo Álvares em pessoa. Alto, impecavelmente vestido em um terno cinza escuro, que provavelmente custava mais que tudo que Marina possuía. Ele tinha uma presença que dominava qualquer ambiente. Cabelos negros penteados para trás, mandíbula forte, olhos escuros e penetrantes. Mas o que mais impressionava era a aura gelada que emanava dele. Não havia calor, não havia simpatia. Era um homem que construíra muralhas altíssimas ao redor de si mesmo. "Senhor Álvares." O supervisor se levantou imediatamente nervoso. "Eu não esperava o senhor por aqui. Há algum problema?" Rodrigo não respondeu de imediato. Seus olhos escuros pousaram em Marina, que instintivamente apertou Pedro contra si, como se pudesse protegê-lo do olhar daquele homem. Mas então, algo inesperado aconteceu. Pedro, que até então escondia o rosto no pescoço da mãe, levantou a cabeça e olhou diretamente para Rodrigo. E com aquela inocência que só crianças pequenas possuem, deu um sorriso tímido e disse: "Oi." Foi uma palavra simples, apenas 2 letras, mas que ecoou naquela sala como um trovão silencioso. Rodrigo ficou completamente imóvel. Seu olhar, antes duro e distante, suavizou por uma fração de segundo. Algo passou por trás daqueles olhos escuros. Uma lembrança, talvez, ou uma dor antiga que ele tentava manter enterrada. "Oi", respondeu ele, com uma voz tão baixa que mal podia ser ouvida. Marina estava atônita. Nunca imaginou que o temido dono da empresa responderia ao cumprimento de uma criança, muito menos com aquela suavidade inesperada na voz. Rodrigo então se virou para o supervisor, voltando à sua postura formal. "O que está acontecendo aqui?" "Senhor Álvares, a funcionária Marina trouxe o filho dela para o local de trabalho, o que é contra as regras da empresa. Eu estava justamente explicando que teremos que dispensá-la." Marina sentiu as lágrimas escorrerem mais uma vez. Aquilo era o fim. Ia ser demitida pelo próprio dono da empresa. Não haveria recurso, não haveria segunda chance. Mas então, Rodrigo fez algo que ninguém esperava.
Não vejo problema nisso. O supervisor piscou, confuso. Senhor, eu disse que não vejo problema. Rodrigo manteve a voz firme, autoritária. A funcionária teve uma emergência familiar. É compreensível. Providencie uma sala vazia no andar onde a criança possa ficar até o fim do expediente dela. Marina mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Olhou para Rodrigo com os olhos arregalados, as lágrimas agora de alívio. Senhor Álvares, muito obrigada. Não precisa agradecer. É apenas o certo a fazer. Ele olhou para Pedro novamente e, por um breve instante, uma sombra de tristeza passou por seu rosto. Qual é o nome dele? Pedro, respondeu Marina com a voz embargada. Ele tem 4 anos. Rodrigo assentiu levemente. Qual é a sala disponível mais próxima daqui? Perguntou ao supervisor, que ainda parecia atordoado com a situação. A sala de reuniões 352 está vazia hoje, senhor. Ótimo. Prepare-a para a criança. Coloque um sofá confortável, ligue a televisão, providencie lanches adequados para a idade dele. Sim, senhor. Imediatamente. O supervisor saiu rapidamente, ainda processando o que acabara de acontecer. Marina ficou sozinha na sala com Rodrigo e Pedro. O silêncio era pesado, carregado de emoções não ditas. Senhor Álvares, eu não sei como agradecer. Marina finalmente conseguiu dizer, segurando Pedro com firmeza. O senhor não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Eu prometo que isso não vai acontecer de novo, eu prometo. Essas coisas acontecem, interrompeu Rodrigo, mas sua voz não era dura. Havia uma certa compreensão ali, como se ele entendesse mais do que deixava transparecer. Apenas certifique-se de que seu filho fique seguro e confortável. Ele se virou para sair, mas Pedro falou novamente. Você é bonito. Rodrigo parou na porta, claramente não esperando aquilo. Virou-se devagar e olhou para o menino, que o observava com aqueles olhos grandes e curiosos, sem nenhum julgamento, sem nenhum medo. Apenas a honestidade pura de uma criança. Pela primeira vez em muitos anos, Rodrigo Álvares sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Obrigado, disse ele suavemente, antes de sair e fechar a porta atrás de si. Marina ficou ali parada, segurando o filho e tentando entender o que acabara de acontecer. O homem mais temido da empresa, conhecido por sua frieza e rigidez, tinha acabado de salvá-la. E mais do que isso, havia sorrido para seu filho. Minutos depois, o supervisor voltou. A sala está pronta. Venha comigo. Marina seguiu com Pedro no colo pelo corredor até uma sala de reuniões que havia sido rapidamente transformada. Havia um sofá confortável, a televisão ligada em um canal infantil, uma mesa com sucos, bolinhos, frutas cortadas e até alguns brinquedos que aparentemente alguém havia ido buscar às pressas em uma loja próxima. Tudo isso é para o Pedro? Marina perguntou incrédula. Ordens do senhor Álvares, respondeu o supervisor, ainda visivelmente confuso com toda a situação. Qualquer coisa que precisar, é só apertar esse botão aqui que uma assistente virá atender. Marina colocou Pedro no sofá, ainda não acreditando na reviravolta que seu dia havia tomado. O menino, encantado com os brinquedos e a televisão, já estava distraído. Mamãe vai trabalhar agora, tá bom? Você fica aqui, bem quietinho, assistindo TV. Se precisar de alguma coisa, aperta esse botão que a moça vem te ajudar. Tá bom, mamãe. Marina beijou a testa do filho e saiu da sala com o coração ainda acelerado. Voltou ao trabalho, mas sua mente não conseguia se concentrar em mais nada. Passou o resto da tarde limpando automaticamente, enquanto processava tudo o que havia acontecido. Quem era aquele homem? Por que ele havia feito aquilo? Todo mundo na empresa dizia que Rodrigo Álvares era frio, impiedoso, que demitia sem hesitar e nunca demonstrava emoção. Mas o homem que ela vira naquela sala, o homem que sorrira para seu filho, parecia humano. Ferido, talvez, mas humano. Às 5 da tarde, quando seu turno finalmente terminou, Marina foi buscar Pedro na sala. Encontrou o menino dormindo profundamente no sofá, cercado de brinquedos e com a televisão ainda ligada. Seu coração se apertou de amor e gratidão. Pegou-o cuidadosamente nos braços e saiu para o corredor. Foi quando viu Rodrigo saindo de seu escritório no fim do corredor. Seus olhos se encontraram por um breve momento. Marina queria dizer alguma coisa,
agradecer novamente, mas as palavras não vinham. Apenas fez uma reverência respeitosa com a cabeça, segurando o filho adormecido. Rodrigo retribuiu o gesto com um leve aceno e entrou no elevador privativo. As portas se fecharam e Marina ficou ali, no corredor vazio, sentindo que algo muito maior do que ela poderia entender havia acabado de começar. Naquela noite, no caminho de volta para casa no ônibus lotado, com Pedro dormindo em seu colo, Marina olhou pela janela para a cidade iluminada e permitiu-se, pela primeira vez em muito tempo, sentir algo parecido com esperança. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já precisou escolher entre sua dignidade e sua sobrevivência? Entre orgulho e necessidade? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar como você lidaria com uma situação assim. Porque o que Marina não sabia ainda é que aquele dia não foi só uma exceção. Foi o primeiro passo de uma transformação que mudaria sua vida para sempre. Os dias que se seguiram trouxeram uma rotina estranha e inesperada. Marina continuava chegando ao trabalho todos os dias às 7 da manhã. Mas agora havia uma mudança sutil no ar. Rodrigo Álvares parecia estar presente no 35º andar com mais frequência do que o normal. Ela o via de relance pelos corredores, sempre sério, sempre inacessível, mas às vezes seus olhares se cruzavam por uma fração de segundo. Fábio continuava sendo o pesadelo de sempre em casa. Naquela mesma noite, quando Marina chegou após o incidente, encontrou-o acordado, furioso, exigindo explicações sobre por que Dona Célia e o tio Marcos haviam invadido a casa. Marina não teve forças para discutir, apenas colocou Pedro para dormir e foi para o sofá, onde passou mais uma noite em claro, ouvindo os roncos bêbados do marido e se perguntando quanto tempo mais aguentaria aquela vida. Na manhã seguinte, quinta-feira, quando chegou ao trabalho, encontrou uma surpresa. Havia uma pequena prateleira com livros infantis na sala, onde Pedro costumava ficar durante as emergências. Marina franziu a testa, confusa. Não havia livros ali no dia anterior. Quem trouxe isso? Perguntou a Joana, que passava pelo corredor. Não faço ideia, mas ouvi dizer que o próprio Dr. Álvares pediu para colocarem. Marina sentiu um aperto no peito. Por quê? Por que aquele homem estava fazendo isso? Na sexta-feira, quando precisou levar Pedro novamente, dessa vez porque Fábio havia sumido com Dona Célia para resolver umas coisas e a deixou sem opção, a sala estava ainda mais preparada. Havia mais brinquedos, material de colorir, até um pequeno cavalinho de balanço de madeira que parecia caro e antigo. E foi nessa tarde que tudo mudou de verdade. Marina estava limpando o corredor próximo à sala de Pedro quando ouviu a voz do filho conversando com alguém. Seu coração disparou. Largou o pano de chão e correu até a porta da sala, empurrando-a devagar. O que viu a deixou completamente paralisada. Rodrigo Álvares estava sentado no chão, de terno e gravata, com Pedro ao seu lado. Os dois olhavam um livro infantil aberto entre eles, e Rodrigo lia em voz baixa, pausada, como se escolhesse cada palavra com cuidado. E aí o leãozinho encontrou a família dele de novo, dizia Rodrigo apontando para a ilustração colorida. Ficou muito feliz porque estava com saudades. Ele estava perdido? Perguntou Pedro, os olhos grudados no livro. Estava, mas nunca desistiu de procurar. E no final encontrou o caminho de casa. Marina ficou na porta, sem saber se deveria entrar ou sair discretamente. Foi quando Rodrigo levantou os olhos e a viu ali. Por um momento, algo pareceu passar entre eles. Um reconhecimento silencioso, uma compreensão mútua de duas pessoas que carregavam dores diferentes, mas igualmente profundas. Desculpe interromper, Sr. Álvares, Marina disse rapidamente, entrando e pegando Pedro pela mão. Pedro, você não pode incomodar o... Ele não está incomodando, interrompeu Rodrigo, levantando-se do chão e ajeitando a gravata. Eu que vim ver se estava tudo bem aqui. O tio leu história para mim, mamãe, disse Pedro animado. Foi muito legal. Marina olhou para Rodrigo, vendo pela primeira vez uma expressão diferente em seu rosto. Não era mais a máscara fria de executivo impiedoso. Havia uma vulnerabilidade ali, uma tristeza antiga que ele tentava esconder, mas que transparecia nos olhos. Obrigada, senhor, ela disse suavemente. O senhor não precisava fazer isso. Eu sei que o senhor é muito ocupado e... Eu queria fazer. Ele interrompeu novamente, mas sua voz era gentil. Faz muito tempo que não leio uma história infantil.
Houve um silêncio pesado. Marina sentiu que havia algo mais ali, algo que ele não estava dizendo. Mas não era seu lugar perguntar. Ela era apenas a faxineira, e ele era o dono de tudo aquilo. Pedro, diz obrigado ao tio e vamos deixar ele trabalhar. Obrigado, tio Rodrigo, disse Pedro com um sorriso largo. Rodrigo se agachou na altura do menino e, para a surpresa de Marina, bagunçou os cabelos dele com um gesto quase paternal. De nada, campeão. Amanhã, se você vier de novo, eu trago mais livros, tá bom? Tá. Rodrigo se levantou, olhou para Marina mais uma vez com aquele olhar indecifável e saiu da sala sem dizer mais nada. Marina ficou ali parada, segurando a mão do filho, sentindo que algo muito profundo e inexplicável havia acabado de acontecer. Naquela noite, quando voltou para casa, Fábio estava esperando por ela, bêbado como sempre, mas dessa vez com uma raiva diferente nos olhos. Onde você estava? Ele gritou assim que ela entrou. Você acha que eu sou trouxa? Você acha que eu não sei que você está saindo com outro? Marina sentiu o sangue gelar. Colocou Pedro rapidamente no quarto e voltou para a sala, onde Fábio cambaleava, uma garrafa de cachaça na mão. Do que você está falando? Eu estava trabalhando como sempre. Trabalhando, ele zombou, se aproximando dela com passos tortos. Você acha que eu nasci ontem? Uma faxineira vagabunda que nem você, aparecendo toda arrumadinha, levando o menino para o serviço. Você tá dando em cima do patrão, sua... Não fala assim comigo. Marina interrompeu, a voz tremendo, mas firme. Eu trabalho feito uma condenada para sustentar essa casa enquanto você gasta tudo em bebida. Não vem me acusar de nada. Fábio avançou e a empurrou contra a parede. Marina sentiu o ombro bater com força, a dor irradiando pelo braço. Lágrimas vieram aos seus olhos, mas ela não gritou. Não queria assustar Pedro. Você não vale nada. Fábio cuspiu as palavras no rosto dela, o hálito azedo de álcool. Você é só uma faxineira vagabunda que não serve para mais nada. Se eu te deixar, ninguém mais vai querer você. Ninguém. Você devia me agradecer por ainda estar aqui. Ele a soltou com um empurrão final e cambaleou até o sofá, onde desabou e perdeu a consciência quase imediatamente. Marina deslizou pela parede até o chão, abraçando os joelhos e chorando em silêncio. Eram palavras que ela ouvia quase todos os dias, mas mesmo assim cortavam fundo, cada vez mais fundo. Mamãe? A voz fininha de Pedro veio do corredor. O menino estava parado ali, de pijama, os olhos cheios de medo. Você tá bem? Marina secou as lágrimas rapidamente e abriu os braços. Vem cá, meu amor. Mamãe tá bem, foi só uma discussão boba. Pedro correu até ela e se aninharam ali, no chão frio da sala, enquanto Fábio roncava no sofá. Marina apertou o filho contra o peito e jurou a si mesma, pela milésima vez, que um dia eles sairiam dali. Um dia ela seria forte o suficiente para deixá-lo. Um dia. Mas esse dia ainda parecia muito, muito distante. Na segunda-feira seguinte, quando Marina chegou ao trabalho, foi chamada ao Departamento de Recursos Humanos. Seu coração disparou imediatamente. Era isso. Iam demiti-la. Provavelmente alguém havia reclamado sobre Pedro, sobre a quebra de protocolo, sobre ela estar recebendo tratamento especial. Subiu ao andar do RH com as pernas bambas. A gerente, uma mulher elegante de meia-idade chamada Patrícia, a recebeu com um sorriso que não ajudou a acalmar seus nervos. Senta aqui, Marina. Preciso conversar com você sobre uma mudança. Eu vou ser demitida? Marina perguntou diretamente, a voz saindo trêmula. O quê? Não? Patrícia pareceu genuinamente surpresa. Muito pelo contrário. O Sr. Álvares solicitou um aumento no seu salário. Marina piscou, certa de que havia ouvido errado. Um aumento? Sim. Ele disse que notou sua dedicação e competência. A partir deste mês, seu salário será aumentado em 40%. 40%. Marina fez as contas rapidamente na cabeça. Aquilo significava poder comprar comida de verdade, talvez até conseguir guardar um pouco, talvez. Sua mente girava com possibilidades que pareciam absurdas demais para serem reais. Mas por quê? Eu não fiz nada de especial. Patrícia sorriu com gentileza. Aparentemente o Sr. Álvares discorda. Ele também solicitou que oferecêssemos vaga de emprego para sua mãe, Célia Maria, para trabalhar em limpeza na residência particular dele. Se ela aceitar, claro. Marina sentiu as pernas falharem.
Segurou-se na cadeira para não cair. A casa dele? Ele quer contratar minha mãe? Sim, com um salário competitivo e todos os benefícios. Você pode passar as informações a ela. Quando Marina saiu daquela sala, estava flutuando. Não entendia. Nada daquilo fazia sentido. Por que Rodrigo Álvares estava fazendo tudo aquilo? Ela era apenas uma faxineira. Apenas mais uma trabalhadora invisível em um mar de funcionários. Passou o dia trabalhando no automático, a mente num turbilhão. Quando estava limpando o banheiro feminino do 35º andar por volta das 3 da tarde, alguém entrou. Marina olhou no reflexo do espelho e viu que era uma das assistentes executivas, mulheres sempre impecavelmente vestidas que trabalhavam nos escritórios principais. A mulher parou ao ver Marina e, para sua surpresa, começou a falar com ela. Você é a Marina, certo? A que trabalha neste andar. Sim, senhora. Marina respondeu baixinho, voltando a esfregar a pia. Eu queria te dizer uma coisa. A mulher se aproximou, sua voz ficando mais baixa, confidencial. Eu trabalho diretamente com o Dr. Álvares há 3 anos. Nunca em todo esse tempo, eu vi ele agir assim com ninguém. Marina parou o que estava fazendo e olhou para ela. Como assim? O jeito que ele trata você e seu filho, o aumento de salário, tudo isso. A mulher hesitou, escolhendo as palavras. Sabe por que ele é tão fechado? Por que nunca sorri e nunca demonstra emoção? Marina balançou a cabeça negativamente. Ele perdeu a esposa e o filho em um acidente de carro há 7 anos. O menino tinha a mesma idade do seu filho agora, 4 anos. O mundo de Marina parou. Tudo fez sentido de repente. Os livros infantis, o cuidado, a gentileza inesperada, a dor que ela via nos olhos dele. Desde então, ele nunca mais foi o mesmo, continuou a assistente. Fechou-se completamente. Só vive para o trabalho. Mas quando viu seu filho, alguma coisa nele mudou. Eu percebi, todo mundo no andar percebeu. Eu não sabia, Marina sussurrou, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Ninguém sabe. Ele nunca fala sobre isso. Mas eu achei que você devia saber. Porque o que quer que esteja acontecendo aqui, seja lá o que for, acho que você e aquele menininho estão trazendo ele de volta à vida. A mulher saiu, deixando Marina sozinha no banheiro com essa revelação avassaladora. Ela sentou-se no chão frio de azulejo e chorou. Não de tristeza dessa vez, mas de uma emoção tão complexa que não tinha nome. Compaixão, gratidão, dor compartilhada, esperança frágil. Rodrigo Álvares não era o homem frio e cruel que todos pensavam. Era apenas um homem destruído pela perda, tentando sobreviver da única forma que sabia, fechando-se para tudo e todos. Até que um menino de 4 anos com olhos inocentes tinha aberto uma brecha naquela armadura. Naquela tarde, quando seu turno terminou e ela foi buscar Pedro na sala de sempre, encontrou Rodrigo lá novamente. Dessa vez ele estava mostrando ao menino como montar um quebra-cabeça simples, os dois concentrados nas peças espalhadas pelo tapete. Marina ficou na porta observando em silêncio, e quando Rodrigo levantou os olhos e a viu, ela não desviou o olhar. Segurou o olhar dele e, com a voz embargada, disse: "Obrigada. Por tudo." Rodrigo entendeu que ela não estava falando apenas do aumento ou do emprego para a mãe. Estava falando de algo maior, mais profundo. Estava falando de humanidade, de bondade, de ver além das aparências. "É o mínimo que eu posso fazer", ele respondeu baixinho. E naquele momento, naquele breve instante de conexão silenciosa, algo mudou irrevogavelmente entre eles. Não era ainda amor. Era cedo demais, complexo demais, impossível demais. Mas era o começo de algo. Um reconhecimento mútuo de 2 almas feridas que, contra todas as probabilidades, haviam se encontrado. Mas cá entre nós, querido ouvinte, você acredita que um bilionário e uma faxineira podem realmente se entender? Que 2 pessoas de mundos tão diferentes podem encontrar algo em comum? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque a resposta para essa pergunta vai surpreender você. As semanas que se seguiram trouxeram uma transformação sutil, mas inegável. Marina começou a trabalhar com uma leveza diferente no peito. O aumento no salário significava que, pela primeira vez em anos, conseguia colocar comida de verdade na mesa sem ter que escolher entre pagar luz ou comprar arroz.
Dona Célia havia aceitado o emprego na casa de Rodrigo com lágrimas de alegria, e agora mãe e filha finalmente tinham uma renda combinada que permitia respirar. Mas Fábio, é claro, percebeu a mudança. De onde está vindo esse dinheiro todo? Ele exigiu saber numa quinta-feira à noite, vasculhando a bolsa de Marina em busca de evidências de alguma traição imaginária. Você está ganhando mais? Como? Me deram um aumento no trabalho, Marina respondeu, tentando manter a voz calma. Por mérito. Mérito? Ele cuspiu a palavra com desdém. Mérito de quê? De esfregar chão? Ou mérito de abrir as pernas para o patrão? Marina sentiu a raiva queimar em suas veias. Por anos engolira insultos, abaixara a cabeça, aceitara tudo em silêncio. Mas algo dentro dela estava mudando. Talvez fosse ver como Rodrigo a tratava com respeito. Talvez fosse perceber que existia um mundo onde ela tinha valor. Talvez fosse simplesmente que tinha chegado ao limite. Não fala assim comigo, ela disse, a voz baixa, mas firme. Eu trabalho duro. Mereço esse aumento. Fábio avançou com o punho erguido, mas dessa vez Marina não encolheu. Ficou parada, encarando-o nos olhos. E talvez tenha sido aquela nova firmeza, aquela fagulha de desafio. Mas ele hesitou. Baixou o punho, resmungou algo ininteligível e saiu batendo a porta. Na manhã seguinte, Marina chegou ao trabalho com um hematoma roxo no braço. Fábio tinha voltado de madrugada e a empurrara contra a mesa da cozinha. Ela tentou esconder com a manga comprida do uniforme, mas quando estava limpando a sala de reuniões próxima ao escritório de Rodrigo, ele entrou e a viu esticando o braço para alcançar uma prateleira alta. A manga subiu, revelando a marca roxa e amarelada. Marina, pare! Ela se virou assustada, puxando a manga rapidamente para baixo. Senhor Álvarez, eu não ouvi o senhor entrar, desculpe. O que é isso no seu braço? Nada, senhor. Eu bati sem querer. Rodrigo se aproximou devagar, o rosto sério, mas os olhos preocupados. Você bateu sem querer. Sim, Marina. Ele disse o nome dela pela primeira vez, e havia uma suavidade ali que a desarmou completamente. Eu sei reconhecer marcas de violência quando vejo. Não me insulte com mentiras. As lágrimas vieram antes que ela pudesse impedi-las. Baixou a cabeça envergonhada, humilhada por ter aquela fraqueza exposta. Desculpe. Desculpe, eu sei que isso não é problema seu. Eu não devia trazer problemas pessoais para o trabalho. Foi seu marido? O silêncio foi resposta suficiente. Há quanto tempo? Anos, Marina sussurrou. Mas não é sempre. Só quando ele bebe. E ultimamente ele bebe, sempre. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma dureza controlada que fez Marina perceber que ele estava furioso. Não com ela, mas pela situação. Você tem onde ficar? Algum lugar seguro? Eu não posso sair. Não tenho para onde ir. E ele é o pai do Pedro. Eu não posso simplesmente... Ele machuca a criança? Não, nunca. Só comigo. Só com você. Rodrigo repetiu as palavras com uma amargura que revelava o quanto aquilo o afetava. Como se você não importasse. Marina olhou para ele, surpresa com a intensidade da emoção em sua voz. Senhor Álvarez, Rodrigo, pode me chamar de Rodrigo quando estivermos sozinhos. Aquilo pareceu criar uma intimidade perigosa entre eles. Marina sentiu seu coração acelerar. Rodrigo. Ela experimentou o nome e gostou de como soava. O senhor... Você já fez muito por mim, mais do que eu jamais poderia agradecer. Mas essa situação é complicada. Eu não tenho como sair. Não agora. Rodrigo a estudou por um longo momento, e Marina viu algo mudando em seus olhos. Uma decisão sendo tomada, um limiar sendo cruzado. Eu tenho um apartamento na Zona Sul. Está vago há anos. Você, seu filho e sua mãe podem ficar lá. Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque eu mal conheço o senhor. Porque as pessoas vão falar. Porque eu não consigo pagar aluguel de um lugar assim. Não estou pedindo aluguel. Exatamente, isso torna tudo pior. As pessoas vão pensar... Que pensem, Rodrigo interrompeu com firmeza. Eu não me importo com o que as pessoas pensam. E você também não deveria. O que importa é que você e aquela criança estejam seguros. Mas por quê? Marina finalmente explodiu, a frustração e a confusão de semanas saindo de uma vez. Por que você está fazendo tudo isso por mim?
Eu sou ninguém. Eu sou só uma faxineira que você nem conhece. Por que você se importa? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado. Rodrigo desviou o olhar para a janela, as mãos nos bolsos da calça do terno, a mandíbula tensa. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa, rouca, carregada de uma dor antiga. Porque eu sei o que é ser invisível. Sei o que é as pessoas olharem através de você como se você não existisse. Desde que perdi minha família, é assim que vivo, como um fantasma. Trabalho, 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 mas no fim do dia volto para uma casa vazia e não sinto nada. Absolutamente nada. Ele se virou para ela e Marina viu lágrimas brilhando naqueles olhos escuros que sempre pareciam tão duros. Até que eu vi seu filho. E pela primeira vez em 7 anos eu senti alguma coisa. Senti esperança. Senti que talvez eu ainda seja humano debaixo de toda essa frieza que construí. Marina não conseguia respirar. As palavras dele a atingiam como ondas, uma após a outra. E então eu te vi, Rodrigo continuou, dando um passo em sua direção. Vi o jeito que você luta por aquele menino. O jeito que você trabalha sem reclamar. O jeito que você sorri, mesmo quando está claramente sofrendo. E eu pensei, essa mulher merece mais. Merece ser vista, merece ser valorizada, merece ser protegida. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Marina. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só precisa aceitar ajuda. Só dessa vez. Deixa alguém cuidar de você. Da mesma forma que você cuida de todo mundo ao seu redor. Marina fechou os olhos, as lágrimas caindo livremente agora. Toda a sua vida ela fora ensinada a nunca aceitar caridade, a nunca dever nada a ninguém, a sempre se virar sozinha. Mas estava tão cansada, tão cansada de lutar sozinha. Tá bom, ela sussurrou. Eu aceito. Quando abriu os olhos, encontrou Rodrigo sorrindo. Um sorriso pequeno, mas genuíno. E naquele momento, algo passou entre eles. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que estava lá, inevitável e crescente. Uma semana depois, numa tarde de sábado, Marina se mudou para o apartamento que Rodrigo havia oferecido. Era um lugar que parecia saído de uma revista. 3 quartos, sala ampla com vista para a cidade, cozinha equipada, banheiros com acabamento de mármore. Para alguém que sempre vivera em lugares apertados e deteriorados, aquilo parecia um palácio. Dona Célia chorou quando viu o quarto que seria dela. Pedro correu pelos cômodos com gritos de alegria, encantado com tanto espaço para brincar. E Marina ficou parada na sala, olhando pela janela panorâmica, mal acreditando que aquilo fosse real. A mudança foi rápida e discreta. Rodrigo havia providenciado tudo. Um caminhão pequeno para trazer os poucos pertences que tinham, seguranças discretos para garantir que Fábio não aparecesse. Até móveis básicos que já estavam no apartamento esperando por eles. Fábio nem percebeu que ela estava saindo. Estava desmaiado no sofá, bêbado desde a noite anterior. Marina deixou uma carta simples sobre a mesa. Estou indo embora, não tente nos procurar. Vou entrar com divórcio. Adeus. Não houve sentimentalismo. Não houve dúvidas. Apenas um alívio imenso e assustador quando fechou a porta daquele inferno pela última vez. Naquela primeira noite no apartamento novo, depois de colocar Pedro para dormir em uma cama de verdade, com lençóis limpos e um quarto todo para ele, Marina saiu para a varanda e olhou para as luzes da cidade. Dona Célia se juntou a ela, colocando um chale sobre os ombros da filha. Você tá bem, minha filha? Tô assustada, Marina admitiu. Assustada de ser feliz, assustada de que isso tudo seja um sonho e eu vou acordar de volta naquela vida. Não vai, Dona Célia disse com firmeza. Isso aqui é real e você merece. Mas Marina, a mãe hesitou. Esse homem, o doutor Alvarez, ele gosta de você. Mãe, não, escuta, eu trabalho na casa dele agora. Eu vejo ele todo dia. E eu vi o jeito que ele fala de você. O jeito que ele providenciou tudo isso sem pedir nada em troca. Esse homem gosta de você. De verdade. Marina sentiu o coração apertar. Eu acabei de sair de um casamento, mãe. Não posso... Não é certo. O amor não liga para o que é certo ou errado, minha filha. Só acontece. E quando acontece com pessoas boas, pessoas que merecem, é bonito de ver. Marina não respondeu, porque no fundo do coração
sabia que a mãe estava certa. Havia algo crescendo entre ela e Rodrigo. Algo que ia além de gratidão, além de compaixão. Algo assustador e emocionante e completamente impossível. Ou talvez não tão impossível assim. Agora me fala sinceramente. Você acha que duas pessoas de mundos tão diferentes podem realmente dar certo? Que um amor nascido em circunstâncias tão improváveis pode sobreviver à realidade? Para o vídeo, 1 minutinho e me conta o que você pensa sobre isso. Os meses que se seguiram foram de transformação. Marina se estabeleceu na nova vida com uma gratidão silenciosa que transparecia em cada gesto. Acordava de manhã sem medo, preparava café da manhã sem tensão, via o filho brincar sem preocupação. E lentamente, como uma flor que finalmente recebe sol depois de anos na sombra, ela começou a florescer. Rodrigo, fiel à sua palavra, nunca cobrou nada, nunca insinuou nada. Mantinha uma distância respeitosa, mas estava sempre presente de formas pequenas e significativas. Enviava cestas de comida para o apartamento. Matriculava Pedro em uma escolinha particular próxima à sua casa. Providenciava um advogado de primeira linha para cuidar do processo de divórcio de Marina sem cobrar nada. E continuava toda semana a passar tempo com Pedro. Nas tardes de sexta-feira, quando Marina terminava o expediente, sempre encontrava Rodrigo na sala especial do escritório, sentado no chão com seu filho, montando Lego, ou lendo histórias, ou simplesmente conversando. E o que começara como um ato de bondade havia se transformado em algo mais profundo. Rodrigo estava claramente se apegando ao menino, e o menino a ele. "Mamãe", Pedro perguntou numa noite enquanto Marina o colocava para dormir, "o tio Rodrigo vai ser meu pai?" Marina sentiu o coração disparar. "Por que você pergunta isso, meu amor?" "Porque ele é legal. E ele gosta da gente. Eu vi. O tio Rodrigo é nosso amigo, Pedro. Um amigo muito especial. Mas ele pode ser meu pai também. Meu pai de verdade nunca brincava comigo. Nunca lia história. Nunca era legal." Marina segurou as lágrimas que ameaçavam cair. "Um dia, meu amor, você vai entender que família não é só quem tem o mesmo sangue. É quem fica, quem cuida, quem ama de verdade." "Então o tio Rodrigo é família?" Marina beijou a testa do filho. "Acho que sim, meu amor. Acho que sim." Foi numa quinta-feira chuvosa de outubro que tudo mudou definitivamente. Marina estava no banheiro do escritório, tendo uma crise de choro silenciosa. Fábio havia aparecido na porta do apartamento mais cedo naquele dia, bêbado e furioso, exigindo que ela voltasse. A segurança do prédio o impedira de entrar, mas ele ficara horas na calçada gritando obscenidades até que a polícia fosse chamada. O episódio havia abalado Marina profundamente. Trouxera de volta todo o medo, toda a insegurança. E agora ela estava ali, encostada na parede fria do banheiro, tentando se recompor antes de voltar ao trabalho. A porta se abriu. Marina olhou pelo reflexo do espelho e viu Rodrigo entrando, o rosto preocupado. "Você não devia estar aqui", ela disse automaticamente. "É o banheiro feminino." "Eu sei. Não me importo." Ele se aproximou dela. "O segurança do seu prédio me ligou. Contou o que aconteceu. Tô bem. Ele não conseguiu entrar. Tá tudo sob controle." "Marina, olha pra mim." Ela obedeceu, levantando os olhos marejados para encontrar os dele. "Você não tá bem, e não precisa fingir que tá." Foi a gentileza na voz dele que a quebrou completamente. Marina desabou em lágrimas, soluçando, todo o medo e a tensão de anos saindo de uma vez. E Rodrigo, sem hesitar, a puxou para um abraço. Era o primeiro abraço de verdade que ela recebia em anos. Não um abraço apressado da mãe, não um abraço infantil do filho, mas um abraço de homem para mulher, forte e protetor e seguro. Marina afundou nele, deixando-se ser amparada, permitindo-se ser fraca por um momento. "Eu tô com tanto medo", ela confessou entre soluços. "Tanto medo que ele faça alguma coisa, que machuque o Pedro, que tudo isso acabe e eu volte para aquela vida." "Isso não vai acontecer", Rodrigo disse com uma firmeza absoluta. "Eu não vou deixar. Você não pode me proteger para sempre." "Posso tentar." Marina se afastou um pouco, olhando para ele através das lágrimas. "Por que você faz isso? Por que você se importa tanto?" Rodrigo levantou uma das mãos e, com delicadeza infinita,
Enxugou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Porque quando olho para você, eu vejo coragem, vejo força, vejo tudo que eu perdi dentro de mim quando minha família morreu. E eu quero estar perto disso. Quero estar perto de você. O coração de Marina batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Rodrigo, eu sei que é cedo demais. Sei que você acabou de sair de um casamento horrível. Sei que sou seu patrão e que isso complica tudo, mas eu preciso ser honesto com você. Preciso que você saiba que o que eu sinto por você vai muito além de pena ou compaixão. Marina mal conseguia respirar. O que você sente? Rodrigo segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a manter o olhar. Eu me apaixonei por você, Marina. Pela sua força, pela sua bondade, pelo jeito que você ama aquele menino. E eu sei que isso é loucura. Sei que somos de mundos completamente diferentes, mas eu não consigo mais fingir que não sinto. As lágrimas de Marina agora eram de uma emoção completamente diferente. Medo, sim, mas também esperança, alegria, possibilidade. Eu também, ela sussurrou. Eu também me apaixonei por você. E então, eles se beijaram. Foi um beijo molhado de lágrimas, desesperado, cheio de meses de tensão reprimida e sentimentos não ditos. Um beijo que selava algo que ambos sabiam ser inevitável desde o momento em que seus olhos se encontraram pela primeira vez naquela sala, meses atrás. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Rodrigo encostou a testa na dela, os olhos fechados, como se estivesse memorizando aquele momento. Eu prometo, ele disse baixinho, que vou fazer isso direito. Vou esperar o tempo que você precisar. Vou respeitar seu ritmo. Mas também vou estar aqui todos os dias te mostrando que você merece ser amada. De verdade. Marina não conseguia falar. Apenas assentiu, as lágrimas ainda escorrendo, mas agora eram lágrimas de uma felicidade tão intensa que assustava. Eles saíram do banheiro separadamente, mantendo as aparências. Mas algo fundamental havia mudado entre eles. Não era mais uma relação de patrão e empregada, de benfeitor e beneficiada. Era algo real, genuíno, assustador na sua intensidade. Nas semanas seguintes, Rodrigo manteve sua promessa. Não apressou nada, mas começou a cortejá-la de formas pequenas e significativas. Flores deixadas discretamente na mesa de trabalho dela. Bilhetes escritos à mão escondidos em lugares que só ela encontraria. Jantares casuais para discutir o bem-estar de Pedro, que se transformavam em conversas de horas sobre sonhos, medos, passado e futuro. Marina, por sua vez, começou a se permitir sonhar novamente. Matriculou-se em um curso técnico de administração noturno que sempre quisera fazer. Começou a cuidar mais de si mesma. Comprou roupas novas com o dinheiro que finalmente podia chamar de seu, cortou o cabelo, permitiu-se sorrir sem culpa. Dona Célia observava tudo com um sorriso sábio. Via a filha renascer diante de seus olhos e via também como Rodrigo estava se transformando. O homem frio e distante que ela conhecera quando começou a trabalhar em sua casa estava aos poucos se abrindo, sorrindo mais, vivendo mais. Mas nem tudo eram flores. Fábio não desistiu. Começou a aparecer no prédio onde Marina morava com frequência crescente, sempre bêbado, sempre ameaçador. A segurança sempre o impedia de entrar, mas as ameaças eram claras. Você ainda é minha mulher. Você vai voltar. Se eu não posso te ter, ninguém pode. O processo de divórcio estava demorando mais que o esperado. Fábio contestava tudo. Exigia pensão alimentícia absurda. Alegava que Marina o havia abandonado e roubado o filho dele. Eram mentiras óbvias, mas que atrasavam tudo. Foi numa terça-feira gelada de novembro que a situação escalou perigosamente. Marina estava saindo do prédio da empresa após seu turno, às 3 da tarde, como sempre, quando viu Fábio encostado em um carro do outro lado da rua. Ele estava sóbrio dessa vez, o que de alguma forma era ainda mais assustador. Significava que estava ali com propósito, não apenas em um ímpeto bêbado. Marina, ele chamou, atravessando a rua em direção a ela. Precisamos conversar. Marina olhou ao redor, procurando ajuda. Havia movimento na rua, mas ninguém prestava atenção. Ela era invisível novamente, apenas mais uma pessoa numa cidade enorme.
Não temos nada para conversar, Fábio. Nossos advogados estão cuidando de tudo. Nossos advogados, ele zombou. Você quer dizer o advogado caro que seu amante pagou para você? Ele não é meu amante. Ainda não, talvez. Mas vai ser, não é? Você acha que eu sou idiota? Acha que eu não sei o que está acontecendo? Você se vendeu para um ricaço em troca de uma vida melhor. Marina sentiu a raiva crescer. Eu não me vendi para ninguém. Eu saí de um casamento abusivo, onde você me humilhava todos os dias. Onde você gastava todo o dinheiro em bebida enquanto eu passava fome. Onde você me batia e me fazia sentir que eu não valia nada. Eu nunca te bati. Você me empurrava, me agarrava com força, deixava marcas no meu corpo. Isso é violência, Fábio, e eu não vou mais aceitar. Fábio deu um passo ameaçador em direção a ela. Você vai voltar para casa, vai pegar o moleque e voltar para onde é seu lugar. Porque se não voltar, eu juro por Deus que... Que o quê? A voz veio de trás de Marina. Ela se virou e viu Rodrigo saindo do prédio, o rosto duro, os olhos faiscando. Ele havia estado numa reunião e estava descendo justamente naquele momento. Fábio olhou de Marina para Rodrigo e deu uma risada amarga. Ah, então é esse aqui, o ricaço que comprou minha mulher. Sua ex-mulher. Rodrigo corrigiu, colocando-se entre Marina e Fábio. E eu não comprei ninguém. Apenas ofereci a ela e ao filho dela a segurança que você nunca foi capaz de dar. Segurança. Fábio cuspiu a palavra. Você quer dizer dinheiro. É isso que vocês ricaços acham que resolve tudo. Acha que pode chegar aqui e roubar minha família só porque tem dinheiro? Não roubei nada. Ela escolheu sair. Escolheu uma vida sem violência, sem medo. Fábio avançou, mas Rodrigo não recuou nem um centímetro. Você não sabe nada sobre nós, sobre nossa história. Sei o suficiente. Sei que você bateu nela. Sei que a humilhava. Sei que era um covarde bêbado que se sentia poderoso apenas espancando alguém mais fraco. Foi longe demais. Fábio tentou dar um soco em Rodrigo, mas ele era mais rápido. Desviou e, com um movimento preciso, imobilizou Fábio torcendo seu braço nas costas. Marina, chama a segurança. Rodrigo disse calmamente, segurando Fábio sem esforço aparente. Ela obedeceu, tremendo. Em minutos, seguranças do prédio e depois a polícia chegaram. Fábio foi detido por tentativa de agressão e Marina finalmente prestou queixa formal contra ele, algo que deveria ter feito anos atrás. Quando a polícia finalmente levou Fábio algemado, ele gritou uma última ameaça. Isso não acaba aqui, Marina. Você ainda é minha. Você sempre vai ser minha. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Rodrigo a segurou imediatamente, amparando-a. Vem, vou te levar para casa. Ele a levou até seu carro, um Mercedes preto luxuoso, e dirigiu em silêncio até o apartamento onde ela morava. Quando chegaram, Marina estava tremendo tanto que mal conseguia andar. Rodrigo a ajudou a subir, ignorando completamente os olhares curiosos de moradores que viam aquele homem obviamente rico entrando com a faxineira. Dentro do apartamento, Dona Célia estava cuidando de Pedro. Ao ver o estado da filha, imediatamente pegou o neto e o levou para o quarto. Vem, meu netinho. Vamos assistir desenho no quarto da vovó. Rodrigo sentou Marina no sofá e se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Respira, devagar. Você está segura agora. Ele não vai desistir, Marina disse, a voz quebrando. Ele vai continuar vindo atrás de mim. Vai fazer alguma coisa horrível. Eu sei que vai. Não vai. Não enquanto eu estiver aqui. Você não pode me proteger para sempre. Posso tentar, Rodrigo repetiu as mesmas palavras de semanas atrás. E vou fazer mais que isso. Vou falar com o meu advogado amanhã de manhã. Vamos conseguir uma medida protetiva definitiva contra ele. Ele não vai poder se aproximar de você ou do Pedro nunca mais. E se ele desobedecer? E se ele vier aqui de noite quando você não estiver por perto? Rodrigo hesitou, como se estivesse tomando uma grande decisão. Quando finalmente falou, sua voz era firme, determinada. Então vocês vão morar comigo. Marina arregalou os olhos. O quê? Minha casa é enorme. Tem segurança 24 horas. Portões eletrônicos, câmeras, alarmes. Ele nunca conseguiria entrar. Você, Pedro e sua mãe estariam completamente seguros. Rodrigo, eu não posso... Por que não? Me dá uma razão real. Uma razão que não seja medo do que as pessoas vão pensar. Marina abriu a boca para responder,
mas percebeu que não tinha uma razão real. Apenas medo. Medo de depender dele demais. Medo de se apaixonar ainda mais e depois perder tudo. Medo de acreditar que merecia algo bom. Eu tô com medo, ela admitiu. Medo de que isso tudo seja bom demais para ser verdade. Rodrigo segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a olhar nos seus olhos. Eu também tô com medo. Com medo de me abrir de novo depois de anos fechado. Com medo de amar de novo e perder tudo como perdi antes. Mas você sabe o que eu percebi? O medo só vai embora quando a gente enfrenta ele. Quando a gente escolhe viver mesmo com medo. E se der errado? E se der certo? Marina olhou para aquele homem ajoelhado na frente dela. Um bilionário poderoso que estava ali, no chão do apartamento modesto que ele mesmo havia dado a ela, oferecendo não apenas proteção, mas amor. Amor verdadeiro, incondicional, do tipo que ela nunca imaginou merecer. Tá bom, ela sussurrou. A gente vai. O sorriso que iluminou o rosto de Rodrigo valeu mais que qualquer riqueza do mundo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que amor verdadeiro pode curar feridas antigas? Que duas pessoas quebradas podem se consertar uma à outra? Pausa aqui por um segundo e me conta o que você acha, porque o que acontece a seguir vai te emocionar profundamente. A mudança para a casa de Rodrigo aconteceu numa sexta-feira ensolarada. A mansão ficava em um dos bairros mais exclusivos da cidade, escondida atrás de muros altos e portões de ferro trabalhado. Quando Marina, Pedro e Dona Célia passaram pelos portões eletrônicos e viram a propriedade pela primeira vez, ficaram sem palavras. Era uma construção moderna de 2 andares, toda em vidro e concreto aparente, com um jardim imenso, piscina e uma vista deslumbrante da cidade. Havia uma ala inteira de quartos de hóspedes, uma biblioteca, uma sala de cinema, uma academia. Era mais luxo do que Marina jamais vira na vida. Meu Deus, Dona Célia sussurrou. Ah, isso é uma casa ou um hotel? Rodrigo, que aguardava na entrada, sorriu, um sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto. É grande demais para uma pessoa só. Sempre foi. Fico feliz em finalmente ter gente aqui. Ele mostrou os cômodos explicando onde cada coisa ficava. Havia empregados discretos que cuidavam da manutenção, mas Rodrigo enfatizou que eles tinham total privacidade e liberdade. Quando chegaram ao quarto que seria de Pedro, o menino soltou um grito de alegria. Era um quarto de sonho para uma criança, com cama temática de carrinho de corrida, estante cheia de brinquedos, uma área de brincadeiras com tapete fofinho e até um escorregador que descia para um pequeno fosso de bolinhas. Isso é tudo meu? Pedro perguntou com os olhos arregalados. Tudo seu, campeão, Rodrigo respondeu, se agachando ao lado dele. Você gosta? Pedro não respondeu com palavras. Apenas pulou nos braços de Rodrigo, abraçando-o com toda a força que suas perninhas permitiam. E quando Marina viu aquilo, seu filho abraçado ao homem que estava se tornando uma figura paterna para ele, seu coração se encheu de uma emoção tão intensa que precisou se afastar para não chorar na frente de todos. O quarto de Dona Célia era igualmente impressionante, com uma varanda privativa e banheiro completo. A mãe de Marina olhou para tudo aquilo com lágrimas nos olhos. Minha filha, você tem certeza de que isso está certo? Que a gente não está abusando da bondade dele? Eu também não sei, mãe. Mas pela primeira vez na vida, eu quero parar de questionar as coisas boas que acontecem comigo. Quero apenas aceitar, ser feliz. Por fim, Rodrigo mostrou o quarto que seria de Marina. Era uma suíte master linda, com cama king size, closet, banheiro com banheira de hidromassagem e uma sacada que dava vista para o jardim. Você não precisa ficar aqui, Rodrigo disse rapidamente, como se temesse que ela interpretasse mal. É apenas para você ter seu espaço, seu lugar, sem pressão, sem expectativas. Marina olhou ao redor, tocando delicadamente o tecido macio das cortinas, o mármore frio da bancada do banheiro. Tudo era perfeito, tudo era lindo, tudo era assustador. Rodrigo, ela disse baixinho, se virando para ele, por que você faz tudo isso? E não me diz que é só bondade. Bondade não explica tudo isso. Ele se aproximou dela devagar, como se temesse assustá-la. Porque essa casa está vazia há 7 anos. Desde que minha esposa e meu filho morreram, eu só durmo aqui. Não vivo aqui.
Mas agora, com vocês três aqui, pela primeira vez, parece um lar de novo. As lágrimas que Marina vinha segurando finalmente escaparam. Você não tem medo? Medo de que isso tudo seja rápido demais? Que a gente estrague tudo? Tenho, Rodrigo admitiu. Tenho muito medo. Mas o medo não vai me impedir de tentar. Não dessa vez. Eles ficaram ali parados, a poucos centímetros um do outro, o ar carregado de possibilidades. Rodrigo levantou a mão lentamente e afastou uma mecha de cabelo do rosto de Marina. O toque tão gentil que ela mal o sentiu. Eu não vou apressar nada, ele prometeu. Não vou esperar nada de você. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, até se sentir pronta para qualquer coisa. Ou para nada. Apenas fica. Marina assentiu, incapaz de falar. E quando Rodrigo saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si, ela caiu sentada na cama e chorou. Mas eram lágrimas de alívio, de esperança, de uma felicidade assustadora que ela ainda estava aprendendo a aceitar. As semanas na casa de Rodrigo se transformaram em uma rotina estranhamente natural. Marina continuava trabalhando como faxineira. Insistira nisso, dizendo que precisava manter sua independência. Rodrigo não discutiu, apenas garantiu que ela tivesse transporte seguro de ida e volta. Dona Célia cuidava de Pedro durante o dia e também ajudava nas tarefas da casa, mas agora como parte da família, não como empregada. Pedro estava matriculado na melhor escola particular da região e florescia com educação de qualidade e atenção individualizada. E todas as noites, quando Rodrigo voltava do trabalho, jantavam juntos os quatro, como uma família. Foram nessas noites, ao redor daquela mesa grande de jantar, que Marina viu um lado de Rodrigo que ninguém mais via. Ele ria das histórias bobas de Pedro, ajudava a Dona Célia com a receita de um bolo difícil, perguntava sobre o dia de Marina com genuíno interesse. Era gentil, atencioso, presente de uma forma que Fábio nunca foi. E lentamente, inexoravelmente, Marina se apaixonava ainda mais. Foi numa noite de dezembro, quase 3 meses depois da mudança, que tudo mudou definitivamente. Pedro já estava dormindo. Dona Célia havia se retirado para seu quarto e Marina estava na varanda olhando as luzes da cidade quando Rodrigo a encontrou. "Posso fazer companhia?" ele perguntou. "Sempre." Ele se sentou ao lado dela no sofá de varanda, mantendo uma distância respeitosa como sempre fazia. "Como você tá?" perguntou. "Confusa." Marina admitiu. "Feliz, mas confusa." "Por quê?" Ela se virou para olhá-lo. "Porque isso tudo parece bom demais para ser verdade. Porque eu passo o dia esperando que algo dê errado. Porque eu não consigo acreditar que mereço tudo isso." Rodrigo segurou a mão dela. A primeira vez que fazia isso em semanas. "Você merece isso e muito mais. Merece ser feliz. Merece ser amada." "Amada." Marina repetiu a palavra como se estivesse testando seu sabor. "Você me ama?" Rodrigo olhou nos olhos dela sem hesitar. "Sim, loucamente, completamente, de uma forma que me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Mesmo eu sendo quem eu sou, mesmo eu vindo de onde eu venho. Você acha que eu ligo para isso? Marina, você é a mulher mais forte, mais corajosa, mais incrível que eu já conheci. Você sobreviveu a anos de abuso e saiu disso com bondade no coração. Criou um filho maravilhoso sozinha, trabalha com dignidade e nunca perde a esperança. Como eu poderia não te amar?" As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Marina agora. "Eu também te amo," ela disse, as palavras saindo como um sussurro, mas carregando o peso de meses de sentimentos reprimidos. "Eu tento não amar, tento manter distância, mas eu não consigo. Eu te amo, Rodrigo." Ele puxou-a para seus braços e a beijou. Não com a urgência desesperada da primeira vez, mas com uma ternura que falava de compromisso, de futuro, de para sempre. Quando se separaram, Rodrigo tirou algo do bolso. Era uma pequena caixa de veludo azul. Marina prendeu a respiração. "Eu sei que é cedo," Rodrigo começou, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante simples, mas belíssimo. "Sei que seu divórcio ainda não foi finalizado. Sei que tecnicamente devíamos esperar. Mas eu não quero mais esperar para te perguntar. Você casa comigo? Não agora, não amanhã, mas quando estiver pronta. Quando tudo estiver resolvido." Marina olhou para o anel.
depois para o homem que segurava a caixa, depois para a casa iluminada atrás dela, onde seu filho dormia seguro e sua mãe finalmente descansava sem preocupações. E disse a única coisa que fazia sentido. Sim, o grito de alegria que Rodrigo soltou acordou Dona Célia, que apareceu na varanda de camisola, preocupada. O que aconteceu? Tá tudo bem? Tá mais que bem, mãe, Marina disse entre lágrimas e risos. Ele pediu minha mão. Dona Célia olhou para os dois, para o anel brilhando na mão da filha, e começou a chorar também. Logo os três estavam abraçados, rindo e chorando ao mesmo tempo, comemorando não apenas um noivado, mas a vitória sobre todas as adversidades que os trouxeram até ali. Mas nem tudo são flores. Deixa eu te perguntar, você acha que Fábio vai aceitar isso calado? Que um homem violento e possessivo simplesmente vai deixar sua ex-mulher ser feliz? Pausa um pouquinho e me diz nos comentários o que você acha que vai acontecer a seguir. O processo de divórcio finalmente foi concluído em março, 4 meses após Marina ter deixado Fábio definitivamente. A medida protetiva garantia que ele não pudesse se aproximar dela, de Pedro ou de qualquer membro da família a menos de 500 metros. Mas documentos legais nunca impediram um homem determinado. Foi numa tarde de terça-feira, 3 semanas antes do casamento marcado de Marina e Rodrigo, que Fábio reapareceu. Marina estava saindo da faculdade onde agora cursava administração. Rodrigo havia insistido em pagar seus estudos e ela finalmente aceitara. Ela conversava ao telefone com a mãe sobre os últimos preparativos do casamento quando sentiu alguém agarrar seu braço com força. Virou-se e viu Fábio. Estava mais magro, com olheiras profundas, barba por fazer. Mas o que mais assustava eram os olhos, vazios, frios, de alguém que não tinha mais nada a perder. "Oi, querida", ele disse com um sorriso torto. "Senti sua falta." "Me solta." Marina tentou puxar o braço, mas ele apertou mais forte. "Você está violando a medida protetiva. Você acha que eu me importo? Você acha que um papel vai me impedir de falar com minha ex-mulher?" Pessoas passavam apressadas ao redor deles, mas ninguém intervia. Era sempre assim. As pessoas viam, mas escolhiam não ver. "Fábio, me larga. Eu vou chamar a polícia." "Chama, mas antes você vai me ouvir." Ele a puxou para um canto mais isolado do estacionamento. "Você vai se casar com aquele ricaço? Vai mesmo fazer essa palhaçada? Eu amo ele, e ele me ama. É tão difícil para você aceitar que alguém possa me amar de verdade?" Fábio deu uma risada amarga. "Amor, ele não te ama, Marina. Ele tem pena de você. Tá se divertindo com a historinha da faxineira pobre que ele salvou. Mas uma hora ele vai cansar. E sabe o que vai sobrar? Uma mulher usada que nem o próprio marido quis." As palavras eram veneno puro, projetadas para ferir, para plantar dúvidas. E por um segundo funcionaram. Marina sentiu a insegurança antiga voltar. Será que Rodrigo realmente a amava? Ou era tudo pena? Mas então ela lembrou. Lembrou do jeito que Rodrigo olhava para ela, do jeito que ele lia histórias para Pedro, do jeito que ele segurou sua mão quando ela teve um ataque de pânico, do jeito que ele pediu sua mão em casamento como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Você tá errado", ela disse com uma firmeza que a surpreendeu. "Ele me ama, e eu mereço esse amor. Mereço ser feliz. E sabe por quê? Porque eu sou forte, sou corajosa, sou uma boa mãe e uma boa pessoa. E você passar anos me dizendo o contrário não muda nada disso." A cara de Fábio se contorceu de raiva. "Você não vai se casar com ele." "Vou sim. Eu não vou deixar. Você não tem escolha." Foi então que Fábio sacou uma faca do bolso. Marina sentiu todo o sangue fugir do rosto. O estacionamento estava vazio agora. Não havia ninguém por perto para ajudar. "Você fez a escolha errada, Marina", Fábio disse, a voz perigosamente calma. "Se eu não posso te ter, ninguém pode." Ele avançou com a faca, mas Marina foi rápida. Chutou-o com toda a força no joelho, fazendo-o cambalear. Aproveitou o segundo de vantagem para correr, gritando por ajuda. Conseguiu chegar até a rua principal onde havia movimento. Fábio a seguiu, ainda com a faca na mão, mas agora havia testemunhas. Alguém chamou a polícia. Marina continuou correndo, o coração batendo tão forte que achava que ia explodir. Foi quando viu um carro preto conhecido dobrando a esquina.
O Mercedes de Rodrigo. Ele devia ter saído do escritório mais cedo para buscá-la, como fazia às vezes quando conseguia sair antes. Marina correu em direção ao carro, acenando desesperadamente. Rodrigo a viu Fábio correndo atrás dela com uma faca e não hesitou. Acelerou o carro diretamente em direção a Fábio, freando violentamente bem na frente dele e fazendo-o pular para trás para não ser atingido. Rodrigo saiu do carro num movimento rápido. "Abaixa essa faca agora!", ordenou com uma voz que não admitia discussão. "Ah, o ricaço Salvador!", Fábio zombou, mas recuou um passo. "Vem me dizer que vai me prender, que vai me processar? Não vou fazer nada. A polícia vai." Rodrigo apontou para as viaturas que se aproximavam, sirenes gritando. Fábio olhou ao redor, percebendo que estava cercado. Em um último ato de desespero, tentou avançar em direção a Marina uma última vez, mas Rodrigo o interceptou. Houve uma luta breve, mas intensa. A faca caiu no chão. E então, a polícia chegou, imobilizando Fábio e algemando-o. Tentativa de homicídio, porte ilegal de arma branca, violação de medida protetiva, listou um dos policiais. "Você vai ficar preso por muito tempo." Fábio, agora algemado e sendo empurrado para dentro da viatura, gritou uma última vez. "Você nunca vai ser feliz, Marina. Nunca. Você não merece." Mas Marina, segura nos braços de Rodrigo, finalmente conseguiu responder com uma verdade que levara anos para aceitar. "Eu mereço sim, e eu vou ser feliz, apesar de você." As portas da viatura se fecharam e levaram Fábio embora. Daquela vez, para sempre. Marina desabou nos braços de Rodrigo, soluçando de alívio e medo residual. Ele a segurou firme, beijando o topo de sua cabeça repetidamente. "Acabou", ele sussurrou. "Acabou, meu amor. Você está segura agora." E Marina, pela primeira vez em sua vida adulta, acreditou realmente nisso. O casamento aconteceu 3 semanas depois, em uma cerimônia íntima na fazenda que havia pertencido aos pais de Rodrigo. Apenas pessoas próximas foram convidadas. Dona Célia, radiante, alguns poucos amigos de Rodrigo, colegas do trabalho que haviam acompanhado a jornada de Marina. Mas a estrela do dia, sem dúvida, foi Pedro. Vestido com um terninho impecável que combinava com o de Rodrigo, o menino de 5 anos caminhou pelo corredor segurando as alianças com a seriedade de alguém que compreende a importância daquele momento. Quando chegou no altar, olhou para Rodrigo e sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. "Agora você vai ser meu pai de verdade?" Rodrigo se ajoelhou na altura do menino, os olhos brilhando de lágrimas. "Se você quiser, campeão, eu já sou seu pai. Sempre vou ser." Pedro o abraçou forte, e não havia um olho seco na plateia. Quando Marina finalmente entrou, num vestido simples, mas elegante, que Rodrigo havia insistido em pagar, ela caminhava com Dona Célia a seu lado. A mãe, em lágrimas, beijou a testa da filha antes de entregá-la a Rodrigo. "Cuida dela", Dona Célia disse, a voz embargada. "Com minha vida", Rodrigo prometeu. Os votos foram simples, mas profundamente emocionantes. "Marina", Rodrigo começou segurando as mãos dela com firmeza. "Você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis, que força verdadeira não é nunca cair, mas levantar sempre. Eu prometo passar o resto da minha vida te mostrando o quanto você vale, o quanto você é amada, o quanto você merece toda a felicidade do mundo." Marina, chorando livremente, respondeu: "Rodrigo, você apareceu quando eu mais precisava, mas não me salvou. Me mostrou que eu sempre tive força para me salvar sozinha. Você me deu dignidade quando o mundo me fazia sentir invisível. Me deu amor quando eu achava que não merecia. Prometo passar o resto da minha vida te amando com toda a força que tenho, te mostrando que amor verdadeiro existe, que famílias se constroem com escolha, não só com sangue." Quando o celebrante finalmente disse: "Pode beijar a noiva", Rodrigo puxou Marina para um beijo longo e apaixonado, enquanto a pequena plateia explodia em aplausos e lágrimas. Pedro, não querendo ficar de fora, pulou no meio dos dois e eles o ergueram juntos, os 3 se abraçando numa imagem de família completa e feliz que seria guardada para sempre nas fotografias e nos corações de todos os presentes. A festa foi simples, mas alegre. Música ao vivo, comida deliciosa, risadas sinceras. Marina dançou com Rodrigo sob as estrelas,
e pela primeira vez em sua vida, não sentiu medo do futuro, apenas esperança. Mais tarde naquela noite, quando os convidados já haviam ido embora e Pedro dormia profundamente no quarto de hóspedes da fazenda, Marina e Rodrigo ficaram sozinhos na varanda, olhando o céu estrelado. "Você tá feliz?" Rodrigo perguntou, segurando-a por trás e apoiando o queixo em seu ombro. "Mais do que jamais imaginei ser possível", Marina respondeu, entrelaçando os dedos nos dele. "Às vezes eu ainda acordo de madrugada achando que é tudo um sonho. Não é sonho, é real. Você é real. Nós somos reais." Marina se virou nos braços dele, olhando-o nos olhos. "Obrigada. Pelo quê? Por me ver. Por ver além da faxineira, além da mulher quebrada, além de todos os rótulos que o mundo colocou em mim. Por me ver como pessoa, como mulher, como alguém que merece amor." Rodrigo segurou o rosto dela com as duas mãos, as lágrimas finalmente escapando. "Obrigado você, por me trazer de volta à vida, por me mostrar que eu ainda posso amar, ainda posso ser pai, ainda posso ser feliz. Você e o Pedro, vocês me salvaram tanto quanto eu salvei vocês." Eles se beijaram sob as estrelas, duas almas feridas que haviam encontrado cura uma na outra, duas vidas destruídas que haviam se reconstruído juntas. "E agora me diz sinceramente, você acredita em finais felizes? Acredita que é possível reconstruir uma vida completamente despedaçada? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque a resposta é sim, e a prova disso vem a seguir." Os anos que se seguiram foram de crescimento e felicidade genuína. Marina se formou em administração com honras, sendo a oradora da turma em uma cerimônia emocionante onde Rodrigo, Pedro e Dona Célia ocupavam a primeira fileira, aplaudindo com orgulho. Mas Marina não parou por aí. Inspirada por sua própria jornada, ela propôs a Rodrigo um projeto que mudaria não apenas sua vida, mas a de centenas de outras mulheres. "Eu quero criar um programa na empresa", ela disse uma noite durante o jantar. "Um programa de apoio para funcionárias em situação de violência doméstica. Ajuda psicológica, jurídica, financeira, moradia temporária se necessário. Tudo o que eu precisei e não tinha." Rodrigo olhou para ela com um brilho de admiração nos olhos. "É uma ideia incrível. Vamos fazer." E fizeram. Marina tornou-se a gerente de recursos humanos da empresa Alvarez, criando o Programa Recomeço, uma iniciativa pioneira que oferecia suporte completo para funcionários e funcionárias em situações de abuso doméstico. O programa incluía acompanhamento psicológico gratuito e confidencial, assessoria jurídica especializada, apoio financeiro emergencial, moradia temporária em apartamentos da empresa creche gratuita para os filhos, cursos de capacitação profissional. A iniciativa ganhou destaque nacional. Marina foi entrevistada em programas de televisão, deu palestras em universidades, tornou-se uma voz importante na luta contra a violência doméstica, mas sempre manteve os pés no chão, sempre lembrou de onde veio. "Eu fui aquela mulher", ela dizia em suas palestras. "Eu fui a que tinha vergonha de pedir ajuda, a que achava que merecia o sofrimento, a que não via saída. Mas eu saí, e se eu conseguir, qualquer uma pode conseguir. Mas ninguém precisa fazer isso sozinha." Pedro cresceu num ambiente de amor e segurança. Aos 8 anos, pediu formalmente que Rodrigo o adotasse. A cerimônia de adoção foi um dos dias mais emocionantes de suas vidas. O menino finalmente tendo o pai que sempre sonhou, e Rodrigo realizando o sonho que pensou ter perdido para sempre quando seu filho biológico morreu. "Pai", Pedro disse naquela noite, já com os papéis assinados, "eu sempre soube que você ia ser meu pai de verdade, desde o primeiro dia que você leu história para mim." Rodrigo não conseguiu segurar as lágrimas. "E eu sempre vou ser, filho, para sempre." Dona Célia, agora com mais de 60 anos, finalmente pôde se aposentar confortavelmente, mas escolheu continuar trabalhando porque, como dizia, casa sem trabalho é casa parada. E eu não fui feita para ficar parada. Tornou-se a avó oficial de todas as crianças da vizinhança, sempre com doces no bolso e histórias para contar. 3 anos após o casamento, Marina engravidou. A gravidez foi cercada de cuidados e emoção. Rodrigo não saía do lado dela, certificando-se de que tinha tudo o que precisava. Pedro estava extasiado com a ideia de ter um irmãozinho. Quando Helena nasceu,
Batizada em homenagem à mãe de Rodrigo, a família estava completa. A menina tinha os olhos verdes do pai e o sorriso doce da mãe, e desde o primeiro instante foi envolvida em amor absoluto. Pedro, aos 10 anos, se tornou o irmão mais protetor que existia. Recusava-se a sair de perto do berço nos primeiros meses, sempre vigiando, sempre cuidando. Eu vou proteger ela, ele disse a Rodrigo seriamente, do jeito que você protegeu eu e a mamãe. A casa que antes era um mausoléu de memórias tristes, agora vibrava com vida. Risadas infantis ecoavam pelos corredores. Desenhos de criança decoravam a geladeira de última geração. Brinquedos espalhados pela sala de estar impecável. E Rodrigo não trocaria aquela bagunça amorosa por nada no mundo. Nas noites, quando as crianças finalmente dormiam, Marina e Rodrigo se sentavam na varanda, o lugar onde tudo havia mudado naquela noite que ele pediu sua mão em casamento. Às vezes eu olho para tudo isso e ainda não acredito, Marina dizia, aninhada nos braços dele. Acredita, você merece cada segundo disso. A gente merece, ela corrigia, porque você também estava quebrado. Você também precisava de cura. E você me curou, você e o Pedro. E agora a Helena. Marina sorriu, olhando para o céu estrelado. Sabe o que eu penso? Que a vida tem um jeito estranho de juntar as pessoas certas na hora certa. Se eu não tivesse passado por tudo que passei, se você não tivesse passado pela sua dor, a gente nunca teria se encontrado, nunca teria se reconhecido. Você acha que valeu a pena? A dor toda? Marina pensou por um longo momento. Não sei se foi necessária. Não sei se alguma dor realmente é. Mas sei que me trouxe até aqui. E aqui com você, com nossos filhos, com essa vida que construímos juntos, aqui é onde eu sempre quis estar, mesmo quando não sabia que esse lugar existia. Rodrigo a beijou suavemente. Eu te amo, Marina Alvares. Eu te amo, Rodrigo Alvares. 5 anos depois do casamento, o programa Recomeço havia ajudado mais de 300 mulheres a saírem de situações de violência doméstica. Dezenas de crianças haviam sido protegidas. Famílias inteiras haviam sido reconstruídas. E Marina, que começou como uma faxineira invisível tremendo de medo ao trazer o filho para o trabalho, agora era a diretora de responsabilidade social da Alvarez Incorporadora, com escritório próprio, equipe dedicada e reconhecimento nacional por seu trabalho. Mas o momento que ela mais amava do dia continuava sendo às 6 da tarde, quando chegava em casa e era recebida por Pedro gritando: "Mãe, chegou!" Helena correndo com seus passinhos desajeitados para abraçar suas pernas, Dona Célia saindo da cozinha com o cheiro de bolo no ar e Rodrigo surgindo do escritório com aquele sorriso que ainda fazia seu coração disparar. Como foi seu dia? Ele perguntava sempre, beijando-a como se cada beijo fosse o primeiro. Produtivo. Ajudamos mais 2 mulheres a conseguirem medida protetiva hoje. E você? Fechei aquele negócio com a construtora do ABC. Mas nada disso importa agora que você está aqui. E era verdade. Porque no fim, não era o dinheiro, não era o sucesso profissional, não eram os reconhecimentos ou prêmios. Era aquilo. Aquela família barulhenta e imperfeita e absolutamente perfeita ao mesmo tempo. Foi numa noite de sábado, 10 anos após aquele dia fatídico em que Marina trouxera Pedro, pela primeira vez ao escritório, que a família toda se reuniu para uma celebração especial. Pedro, agora com 15 anos, havia sido aceito em uma das melhores escolas preparatórias do país. Helena, com 6 anos, acabara de ganhar seu primeiro concurso de desenho na escola. E Dona Célia completava 70 anos. Ao redor da mesa farta, cercados por amor e risos, Marina pediu a atenção de todos. Eu queria fazer um brinde, ela disse levantando sua taça de vinho. Há 10 anos atrás eu era uma mulher quebrada, achava que não valia nada, que meu destino era sofrer calada, que nunca mereceria mais do que as migalhas que a vida me dava. Lágrimas começaram a formar em seus olhos, mas ela continuou. Mas então um menino inocente sorriu para um homem frio, e aquele homem, em vez de virar as costas como todos os outros, decidiu ver, decidiu cuidar, decidiu amar. Ela olhou para Rodrigo, que segurava sua mão sob a mesa. Você me deu tudo, Rodrigo, mas sabe o que foi o presente mais precioso? Você me ensinou que eu merecia, que eu valia, que eu era digna de amor,
E isso mudou tudo. Marina se virou para Pedro. Você, meu filho, foi minha força quando eu não tinha nenhuma. Sua inocência me protegia da escuridão. Seu amor me mantinha viva. Para Helena, que a olhava com aqueles olhos verdes imensos. E você, minha pequena, é a prova de que finais felizes existem, que podemos renascer, que a vida pode ser boa. E finalmente para Dona Célia. Mãe, você sempre foi meu exemplo de força. Sempre me ensinou a não desistir. E você estava certa, valia a pena lutar. Todos ao redor da mesa estavam chorando agora. Então, meu brinde é esse, Marina concluiu, erguendo a taça mais alto. A família que escolhemos, ao amor que cura, a coragem de recomeçar e a certeza de que, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre vem. Ao amanhecer, todos repetiram em uníssono brindando. Naquela noite, quando todos já dormiam, Rodrigo encontrou Marina na varanda mais uma vez, seu lugar especial. No que você está pensando? Ele perguntou, envolvendo-a por trás. Tô pensando em como a vida é estranha, como um único momento pode mudar tudo. Se eu não tivesse sido forçada a trazer o Pedro naquele dia, se você não tivesse decidido ser gentil, se qualquer pequena coisa tivesse sido diferente, nada disso existiria. Mas existiu e existe e sempre vai existir. Marina se virou nos braços dele, tocando seu rosto com ternura. Você sabe o que eu digo para as mulheres que atendo no programa? Eu digo que não importa quão ruim as coisas pareçam agora. Não importa quão impossível pareça sair. Não importa quão quebrada você se sinta. Sempre há esperança. Sempre há uma saída. E sempre, sempre você merece mais. E elas acreditam? Algumas sim, imediatamente. Outras levam tempo. Mas sabe o que eu mostro para elas quando duvidam? O quê? Marina puxou o celular e mostrou a foto de perfil da família. Os quatro sorrindo, abraçados, completamente felizes. Eu mostro isso e digo, essa era eu 10 anos atrás, faxineira, espancada, sem esperança. E olha onde eu tô agora. Se eu conseguir, você consegue. E sabe o que elas dizem? O quê? Mas você teve sorte de encontrar um príncipe encantado. E sabe o que eu respondo? Rodrigo balançou a cabeça. Eu digo, não foi sorte, foi coragem. Coragem de aceitar ajuda. Coragem de acreditar que eu merecia mais. Coragem de dar um passo de cada vez, mesmo com medo. A pessoa certa apareceu, sim, mas eu tive que ter coragem de deixar ela entrar na minha vida. E você também vai precisar ter essa coragem. Rodrigo a puxou para um abraço apertado. Você é incrível, sabe disso? Eu sou forte. Aprendi com você. Não, você sempre foi forte. Eu só te ajudei a ver. Eles ficaram ali abraçados, sob as estrelas, em silêncio. Não precisavam de palavras, apenas da presença um do outro, apenas da certeza de que, acontecesse o que acontecesse, estariam juntos. Porque amor verdadeiro não é sobre grandes gestos ou momentos cinematográficos. É sobre escolher ficar, dia após dia. É sobre construir juntos, tijolo por tijolo. É sobre curar as feridas um do outro com paciência e ternura. É sobre transformar dois corações quebrados em um coração inteiro. E Marina e Rodrigo haviam feito exatamente isso. Ela, a faxineira que o mundo tornara invisível, agora brilhava como uma estrela. Não porque casou com um homem rico, mas porque finalmente permitiu que sua própria luz interna brilhasse. Ele, o bilionário que construíra muralhas ao redor do coração, agora vivia com o coração completamente aberto, não porque encontrou uma substituta para a família que perdera, mas porque aprendeu que o coração tem capacidade infinita de amar novamente. E Pedro, o menino que inocentemente disse oi para um estranho naquela sala de escritório anos atrás, crescera sabendo que família não é sobre biologia, é sobre amor, é sobre escolha, é sobre estar presente. Quanto a Fábio, cumpriu 8 anos de prisão por tentativa de homicídio e violação de medida protetiva. Quando saiu, era um homem diferente, quebrado de verdade dessa vez. Tentou contato uma vez, através de uma carta pedindo perdão. Marina leu, chorou e depois guardou. Não respondeu. Alguns capítulos da vida precisam ficar fechados, mas ela guardou a carta, como lembrete. De onde veio, de quanto percorreu, de quão forte precisou ser. E toda vez que alguma mulher sentava em sua sala,
tremendo de medo, dizendo que não tinha saída. Marina tirava aquela carta da gaveta e dizia: esse era o homem que me destruía todos os dias, que me fazia achar que eu não valia nada. E sabe onde ele está agora? No passado. Sabe onde eu tô? Aqui, viva, forte, feliz. E você também vai chegar aqui, eu prometo. E ela cumpria essa promessa, dia após dia, mulher após mulher, vida após vida. Porque Marina Álvares não era mais a faxineira invisível que tremia de medo. Era uma sobrevivente, uma guerreira, uma salvadora. Mas, acima de tudo, era uma mulher que finalmente entendera uma verdade fundamental. Ela sempre mereceu amor. Ela sempre mereceu respeito. Ela sempre mereceu felicidade. Só precisava acreditar nisso. E você? Você acredita que merece ser feliz? Que merece ser amado? Que merece mais do que a vida está te dando agora? Porque você merece, assim como Marina merecia. Assim como toda pessoa que já foi invisível, quebrada, perdida, merece. E se essa história te tocou, se te fez sentir alguma coisa, vai nos comentários e conta. Qual foi a parte que mais te emocionou? E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha esse vídeo. Porque nunca sabemos quem está precisando de esperança hoje. Essa foi a história de Marina, a faxineira que foi obrigada a levar o filho para o trabalho. E do bilionário que, com um simples gesto de humanidade, mudou não apenas a vida dela, mas a sua própria. Porque no fim, ninguém salva ninguém sozinho. Nós nos salvamos juntos.